Fala pessoal, beleza? Imagina só um inventário florestal que normalmente você levaria dias, quem sabe até semanas para conseguir realizar ele em campo. Imagina esse mesmo inventário você conseguir realizar ele em um único dia, tá? Hoje em dia, com o avanço tecnológico e a possibilidade de se utilizar drones, né? Isso é possível. Será? Né? Então eu lá tenho as minhas dúvidas, né? Eu acredito que isso é uma coisa muito útil, muito bacana, que agrega muito, mas eu tenho minhas dúvidas sobre a utilização dos drones em inventários florestais, tá bom? Então nesse vídeo eu vou trocar uma ideia aqui com vocês a respeito disso, tá? E aí se você quer saber melhor também, me acompanha aqui, vamos lá. Bom, gente, então uma coisa que não se pode negar é que de fato um drone na utilização para um inventário florestal ele vai ajudar muito, né, na execução do serviço, né? Porque com o drone você tem ali a possibilidade de tirar fotos aéreas, vídeos, né? Obter informações que só ali de campo, de baixo, por assim dizer, vai ser muito difícil, né? Mas eu tenho minhas dúvidas se dá de fato para realizar um inventário florestal como um todo somente com o drone, tá? Isso porque existem variações, características que, na minha opinião, são muito difíceis, pelo menos até os dias atuais, são muito difíceis de se obter somente com fotos, né? Então, eu vou procurar explicar aqui para vocês quais são os principais pontos e características que, na minha opinião, são sim possíveis, né, de se levantar com o drone e quais, na minha opinião, ainda não são possíveis, né? Ainda não se tem, pelo menos até os padrões atuais que eu saiba, ainda não se tem coisa assim que possa ser utilizada na prática, né? Bom, antes de começar, uma coisa que não precisa de drone é você dar um like aí no vídeo e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque às vezes você chegou aqui de paraquedas, então já se inscreve, clica aí no sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Isso não depende de drone, é a coisa mais fácil do mundo, tá? Então vai lá. Bom, primeiramente eu vou colocar aqui para vocês o que eu acredito que não seja possível, né? Eu particularmente acho muito difícil fazer com drone, tá? Como por exemplo, obter volume de árvores em pé, né? No inventário florestal você mede lá a circunferência, o diâmetro, você também mede altura, né? Você mede altura total, altura comercial, diferentes tipos de altura. E na minha opinião, você obter essas informações com o drone, eu acredito que é muito difícil, porque existem muitas variações em que uma simples foto aérea ou até mesmo um vídeo ou algum tipo de mosaico, na minha opinião, ainda assim é muito difícil de você obter essas informações, tá? Por exemplo, como é que você tirando uma foto da copa, você já vai saber só por ali o diâmetro, né? Por mais que exista sim uma relação entre o diâmetro da copa e o diâmetro do tronco, existem diversos fatores que vão influenciar, como espécie, idade, condições de sítio, tratos silviculturais. Outra coisa que também eu acredito que ainda seja muito difícil e não aplicável com o drone, seja a contagem da quantidade de árvores, né, como por exemplo em caso de florestas nativas, né? Porque numa floresta nativa, uma foto aérea ela vai pegar sim as copas das árvores, só que muitas vezes as copas das árvores se confundem, né? Existe ali uma chance de você conseguir identificar alguma copa de árvore que tem uma coloração diferenciada, mas ao mesmo tempo, numa floresta nativa existem diferentes estratos, né? Existem diferentes copas ali que se misturam, né? Às vezes só pela foto aérea vai ser difícil você conseguir identificar onde que começa uma copa de árvore e onde que começa a outra, onde que uma termina e começa a outra. Bom, então agora eu vou falar o que eu acredito que sim seja possível você aplicar no seu inventário florestal com a utilização e o auxílio de drones, tá? Se né, eu disse agora há pouco que eu acredito que não seja possível fazer a contagem de árvores em florestas nativas, já no caso de florestas plantadas, plantios homogêneos, aí sim eu acredito que seja possível você fazer a contagem das árvores com fotos de drones, tá? Porque no caso de florestas plantadas, por ser uma única espécie, isso te possibilita como que padronizar
ali, né, aquela observação visual que você vai fazer, né, de tal forma que você consiga identificar, né, já que é uma única espécie, teoricamente, todas as copas vão ser da mesma coloração. Se for um plantio de equiânio, né, ou seja, se for um plantio em que todas as árvores têm a mesma idade, então teoricamente também fica mais fácil de você conseguir visualizar ali os diâmetros das copas, tá? Então, num plantio homogêneo, eu acredito que sim, seja possível fazer essa contagem dos indivíduos com fotos aéreas. Mas, lembrando também que há que se considerar também alguns fatores que vão influenciar nisso, tá bom? Como, por exemplo, a idade do plantio, tá? Porque eu acredito que, por exemplo, se for um plantio recém-plantado, as mudas ainda vão estar muito pequenas. Dependendo da espécie que você tiver plantado, elas vão se confundir ali até mesmo com o solo. Não vai ser possível, dependendo da foto que você tirar, diferenciar ali o que é muda, o que é solo, tá bom? Então também, por exemplo, presença de mato, competição, também pode dificultar ali na hora de você tirar a foto aérea. Se tiver as copas das árvores e tiver o mato lá embaixo verde, né, você pode confundir de alguma forma, né? Também o espaçamento vai influenciar ali na distância entre as árvores e a facilitação de você identificar as copas das árvores, tá bom? Então tem todos esses diversos fatores que eu acredito que seja possível fazer a contagem de árvores em plantios homogêneos, mas é caso a caso, e aí você verifica se no seu caso há essa possibilidade. Se for possível, ótimo, né? É um recurso a mais que você pode aplicar para o seu inventário. Outra coisa que também é bem possível fazer com o drone é você fazer uma descrição da área total, né? Porque muitas vezes por imagens de satélite as imagens não têm lá uma definição, uma resolução tão bem definida quanto você tirar uma foto ali do local com o drone, né? Às vezes com o drone você consegue tirar uma foto daquele local específico onde você está, e também você consegue tirar uma foto tirando como que um panorama geral da área, e você consegue visualizar rios, você consegue fazer uma descrição da topografia. Se você tiver só ali a nível do solo com aquilo que você está vendo, muitas vezes você não vai enxergar algum obstáculo que esteja à frente. Já com o drone isso te ajuda, isso te possibilita a visualizar obstáculos, a visualizar vias de acesso, né? Isso também é uma outra coisa que é bem possível fazer com o drone, você fazer a descrição dos caminhos e das vias de acesso que você tem ali para realizar. Então, olha só, eu até vou colocar aqui, né, algumas imagens aí para você ver de umas fotos que eu mesmo já tirei com drone em plantio de teca, tá? Não sei se você sabe, mas a teca é uma espécie caducifólia, em que isso significa que no período chuvoso todas as folhas da árvore estão lá presentes. Mas quando chega no período seco, né, ela tem essa característica evolutiva de cair todas as folhas para que isso diminua ali a transpiração, a perda de água, né? Então eu vou colocar aqui a foto para vocês verem, uma foto que eu mesmo tirei com drone uma vez, em que do mesmo talhão eu tirei uma foto no período seco e outra foto no período chuvoso, tá? Então o drone também ele te possibilita esse entendimento aí da dinâmica do povoamento florestal, seja floresta nativa, floresta plantada. Você consegue visualizar, por exemplo, numa floresta nativa, quais são as espécies caducifólias, né? É só então você tirar uma foto aérea ali no período seco, você vai visualizar quais são as árvores que estão com essa característica, né, de cair todas as folhas, né? Ou seja, a utilização do drone, de maneira geral, é muito útil, sim, é muito boa, né? Te abre aí um leque de possibilidades de você obter mais informações para o seu inventário florestal, né? Mas, como eu disse, eu acredito que não seja possível você simplesmente realizar um inventário florestal como um todo somente com drone, tá? Na minha opinião, você ainda assim vai ter que ir para campo, vai ter que instalar parcela, vai ter que fazer as medições de circunferência, o diâmetro, a altura em campo, instalando as parcelas, tá ok? Bom, ficou alguma dúvida, né? Você acha que eu esqueci aí de alguma consideração, algum parâmetro importante que o drone possa proporcionar também? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo e valeu!